Tu está conosco todos os dias. Muito obrigado por cada vida que presente nessa noite. Nós te louvamos e dizemos a Ti. Obrigado, Pai. Aleluia. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor. Amém? Glória a Ti, meu Deus. Aleluia. Quando sobras meu coração.
Glória a Deus, irmãos e irmãs.
cada dia, cada domingo, nós estamos voltando à normalidade, ou próximo da normalidade. Esse tempo que nós vivemos foi um tempo de perdas, né, de vermos queridos partirem, de vermos pessoas adoecerem, famílias prantearem, mas de ver também todo o tempo a mão de Deus nos sustentar de algum modo, mesmo em meio às tristezas e às perdas e ao sofrimento. E esse é o momento de nós expressarmos um pouco a nossa gratidão àquilo que Deus tem posto na nossa mão e tem nos dado. Esse não é o único momento, aqui não é o único lugar, mas é um momento. Lá fora também muitas oportunidades vão surgir para você expressar o amor de Deus, expressar generosidade, expressar o coração doador. Mas você que hoje trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você vai poder vir à frente, depositar ao altar. Se você trouxe aquela oferta daquela campanha que nós temos feito todo final de mês, você vai pegar esse envelope branco, né? Caso contrário, você faz da maneira normal. Faça isso com alegria, com gratidão, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te dar graças, te louvar, Senhor, por esse tempo, te louvar porque Tu és aquele cujo nome é sobre todo nome. Tu tens nos sustentado até aqui, sustentado a Tua igreja até aqui, Senhor. Te louvamos pelas vidas que mesmo nos tempos difíceis, com alegria, com generosidade, têm participado com as suas orações, contribuído com as suas orações e intercessões, também com seus recursos, que tem trazido recursos não só aqui à casa do Senhor, não só para ajudar na continuidade dessa obra que é feita aqui no Teu nome, mas também usar os recursos que o Senhor os concede para abençoar e socorrer outros, para além dos arraiais da igreja, ó Deus, para além dos laços de amizade da igreja. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque esse é um tempo onde muitos, no Teu nome, expressaram generosidade, puderam repartir um pouco daquilo que Tu lhes tem dado. Nós rogamos, ó Pai, que Tu continues soprando Teu Espírito sobre nós e que no abrir da Tua palavra, Deus, nós encontremos palavra de vida, ouçamos a Tua voz ministrar ao nosso coração, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós nos encontramos aqui, juntos na Tua presença, Pai. E nós sabemos que existe algo que é só o Senhor que pode fazer por nós. Existe algo que é só o Teu Espírito que pode fazer por nós quando sopra em nós, Senhor. E nós te pedimos isso, que no ministrar da Tua palavra, que no explanar da Tua palavra, nós recebamos também o sopro de vida do Teu Espírito. Porque Gênesis já diz que o Senhor fez o homem do pó da terra. Nós somos frágeis, nós somos sujeitos a rachaduras, nós somos sujeitos a nos quebrar fácil, mas a Tua palavra diz que o Senhor soprou em nós o Espírito de vida, e nós te pedimos, Pai, que mais desse sopro de vida seja soprado sobre a Tua igreja, para que nós vivamos uma fé viva, para louvor da Tua glória. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá na Epístola de Tiago. Nós vamos começar uma caminhada, não usando todos os capítulos ou versos de Tiago, mas fazendo algumas reflexões baseadas na Epístola de Tiago, pulando alguns trechos, mas vamos ver até onde Deus nos leva aí nessa caminhada.
Então, Tiago capítulo 1, verso 1 apenas. Conforme o tema da série, Fé Viva, a epístola de Tiago é uma epístola que foi durante muito tempo rejeitada por muitos, pela igreja. Sabe aquela pessoa rejeitada que de repente nasceu, foi adotada e de repente ou foi posta para morar na casa de um ente querido, e aquele lá não quis, passou para outro, e aí foi vivendo esse processo de ser rejeitado por um, rejeitado por outro. E a epístola de Tiago é uma epístola que sofreu muita rejeição. Para você ter uma ideia, foi lá por volta do século IV que a epístola de Tiago se tornou parte daquilo que a gente chamou de Bíblia, cânon. Lá para o século III que alguém citou a carta de Tiago. As pessoas tinham resistência em dizer que a carta de Tiago poderia ser chamada também de palavra de Deus. E aí a gente pensa, por que será que as pessoas resistiam tanto à carta de Tiago? Talvez, porque diferente de algumas outras cartas, a epístola de Tiago é uma carta que nos chama a viver uma fé mais prática. Uma fé mais prática. Por exemplo, Tiago não fala da morte, da ressurreição de Jesus. Não fala sobre o ministério de Jesus. Não fala sobre Jesus, o Messias prometido conforme as profecias do Antigo Testamento. Tiago não gasta tempo com isso. Mas, por exemplo, Tiago cita muito algumas coisas, não literalmente, que Jesus pregou. Por exemplo, aquela história do sim, sim, não, não, está aqui em Tiago. Aquele negócio que Jesus diz assim, que os humilhados serão exaltados, humilhados, está aqui em Tiago. Então, se por um lado Tiago não falou da morte, da ressurreição de Jesus, Tiago cita muita coisa que Jesus pregou, por exemplo, no Sermão do Monte. E a epístola de Tiago é esse convite a uma fé na prática, a uma fé que não é só confessada, mas ela é praticada. A grande queixa de Tiago, lá no capítulo 2, os irmãos devem conhecer, é que é possível a gente viver uma fé morta, uma fé que não tem proveito nenhum. Por isso, com certeza, o intuito de Tiago ao escrever essa carta é que os irmãos vivessem ou conservassem uma fé viva, não uma fé morta, mas uma fé viva. E uma fé viva para Tiago, se a gente fosse resumir tudo que está dito aqui, é uma fé praticada, não só confessada, mas uma fé praticada com a língua, praticada na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, praticada quando a gente congrega, se a gente acolhe o homem cheiroso, o homem rico de um jeito, e o bêbado que entra no templo de repente não cheirando tão bem, ou o homem que mora na rua, que vem e que não exala um bom cheiro, se a gente trata melhor o rico e dá um lugar privilegiado para ele, e diz a esse que não cheira tão bem, senta aí no chão, fica em qualquer lugar, e nós nos afastamos disso. Tiago diz, a fé viva tem a ver com essas coisas, tem a ver com essas práticas, em como a gente lida, em como a gente não faz acepção de pessoas, porque se a igreja tem lugar para o rico, para quem entra cheirosinho, também tem que ter lugar para quem entra com um cheiro não tão agradável. Tem que ter lugar para quem entra com a roupa nova, mas tem que ter lugar também para quem entra com a roupa suja. E se for o caso, vai sujar o banco da igreja, a parede da igreja. Porque a fé viva é uma fé prática, ou praticada. E o Tiago capítulo 1, verso 1, é apenas esse verso que eu quero que você acompanhe comigo, diz o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Vou ler de novo. Tiago,
servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Amém? Que Deus nos ministre e nos abençoe. Deixa eu ver. Ali, irmãos, tem só um lembrete para vocês. Hoje é o nosso, não vou dizer o último, né, mas pelo menos nesse período, a última vez que a gente se reúne às 18 horas. Então, a partir de domingo que vem, a gente volta para aquele horário nosso, né, conforme o consenso aí da liderança, e esse era o horário que nós praticávamos antes. Às 18 horas foi um horário por conta da pandemia. Então, a partir do domingo que vem, a gente retorna esse horário das 19h30. Escola dominical continua acontecendo pelo Google Meet às 9h30, mas o culto volta para as 19h30. Amém, meus irmãos? Então, voltando aqui para a epístola de Tiago, que escreve para que o povo tenha uma fé viva, essa é a saudação. Todas as cartas têm a saudação, é a identificação de quem está escrevendo. Como é que o sujeito se identifica? E meditando nisso, eu não pude fugir de uma lembrança no interior de Minas, quando as pessoas me perguntavam: quem é você? Quem é você? Aí eu dizia: eu sou filho de Laurino Miguel Jardim, meu avô Agostinho Miguel Jardim, né? Talvez se eu tivesse um irmão mais velho, eu citaria o nome do meu irmão, mas como eu era o mais velho, eu não fazia menção, porque os demais eram muito mais novos. Mas é assim que eu me identificava. Quem que é sua avó? Minha avó é Pulucena Jardim, né? Então eu sou da família Jardim. Então eu me identificava a partir do nome do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu avô, ou do sobrenome. Não é muito incomum, eu diria que é mais comum hoje, as pessoas, ao se identificarem, ao serem perguntadas quem é você, elas responderem a partir do cargo que elas ocupam, a partir de alguma propriedade que elas têm. Quem é você? Eu sou o dono daquela casa lá. Quem é você? Eu sou o dono daquela propriedade lá. Quem é você? Eu sou o supervisor. Eu sou um ex-vereador. Ou eu sou um ex-diretor. Ou eu sou o diretor lá da empresa tal, ou do colégio tal, ou da escola tal. É muito comum hoje as pessoas se identificarem, dizer quem elas são a partir de um cargo, a partir das propriedades que ela tem, ou a partir da profissão que ela exerce. As pessoas se agarram a isso. Não é incomum. Já desde criança, hoje essa coisa de a própria criança, ao receber um amigo em casa, ele começar a mostrar: olha aqui, para você ver, essa televisão aqui, que nova que meu pai comprou, olha isso aqui, digamos, olha esse micro-ondas novo, essa geladeira nova, legal, que meu pai, é muito comum hoje as pessoas buscarem a atenção dos outros, se apresentando, ou para como quem diz: olha, nossa família é essa família, que tem televisão nova, que tem geladeira nova, que tem uma casa nova, que tem um carro novo. Ou seja, nossa identidade vai ficando atrelada às nossas posses, atrelada ao nosso cargo, à nossa profissão, atrelada a essas coisas. Mas é muito interessante que Tiago, quando ele se apresenta, a primeira coisa é que o nome Tiago é um nome que lá no Antigo Testamento, a Bíblia foi escrita, né, vamos resumir, basicamente em duas línguas, né, um grego no Novo e no hebraico no Antigo. E o nome Tiago lá, para o povo de Jesus, na verdade tem a ver com o nome Jacó. Porque Tiago lá, para o Antigo Testamento, seria Jácobo, que é da mesma raiz do nome Jacó. Aí você imagine aqui, lendo assim: Jacó, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão.
Ora, se você conhece um pouquinho do Antigo Testamento, você sabe que Jacó é o pai das 12 tribos. Jacó, que vai ser chamado Israel, Israel é a nação que tem 12 tribos. Então Jacó é o pai das 12 tribos. Parece que Tiago se identifica aqui com uma espécie de pai espiritual. Mais do que um nome, mais do que Tiago, é a maneira como esse servo, apóstolo, está se relacionando com os irmãos, com a igreja. Eu sou o pai. O apóstolo Paulo diz isso quando ele diz assim: meu filho na fé, Timóteo, é meu filho na fé. O apóstolo Paulo, quando escreve lá na primeira carta dele, capítulo 4, verso 14 a 17, escreve para os de Corinto, ele diz assim: vocês são meus filhos na fé, tratei vocês como um pai. Essa relação paterna, essa relação de um pai para com seus filhos, é assim que esse homem que escreve se identifica. Parece que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, o que daria muito ibope ele escrever dizendo Tiago, irmão de Jesus o Cristo, mas ele não faz isso. Ele se identifica como Tiago, servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Ele não usa título, não usa nada. É interessante isso, porque a identidade para esse homem de Deus tem a ver com a relação de pai. Agora, isso é muito comum. O apóstolo Paulo trata Timóteo como uma espécie de filho na fé. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, que eu citei há pouco, quando Paulo diz que ele é pai dos irmãos ali em Corinto, ele diz: por isso eu admoesto vocês. A minha relação com vocês é de pai, por isso que eu admoesto, por isso é que eu vejo quando vocês estão caminhando para aqui e o caminho reto é para ali, então eu digo: olha, esse caminho não é bom, então eu exorto vocês a que mudem a direção para cá. Eu tenho essa liberdade como pai, porque eu não falo como alguém que simplesmente quer corrigir, mas eu falo como alguém que ama e quer ver os seus filhos andando no melhor caminho, andando na melhor vereda. Então Tiago é esse apóstolo que se identifica como um pai daquela igreja. Isso é interessante, um pai, porque o pai é aquele que corrige, mas é também aquele que ama. É aquele que corrige, que ama e que quer ver o seu filho amanhã carregando o mesmo caráter que ele tem. O trabalho de um pai é de transmitir ao seu filho o caráter que ele carrega. É interessante como que Deus, ao se revelar, por exemplo, para algumas figuras lá no Antigo Testamento, ele usa justamente essa figura desses homens. Quando Deus se revela, por exemplo, para Isaac, ele vai dizer: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Quando Deus se revela para Jacó, Deus vai dizer: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Quando Deus se revela para Moisés, que aí já não é um filho de Jacó, Deus vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus usa essas figuras paternas para se revelar, usa como referência para se revelar aos seus filhos ou filhas. E esse apóstolo que escreve as 12 tribos dispersas parece entender como é importante. Se a figura da mãe é importante, a figura do pai também é muito importante. E nós precisamos ser uma espécie de pais espirituais para algumas pessoas. Nós precisamos também ter os nossos pais espirituais, não para chamar de pai, não para que o outro chame a gente de pai, mas que tem uma relação conosco,
que tenha liberdade no amor de Cristo para nos corrigir. Porque uma das piores coisas que podem acontecer na nossa vida é as pessoas à nossa volta caminharem conosco e acharem, por alguma razão, que nós nunca precisamos de uma admoestação, que nós nunca precisamos de um epa, você tem certeza disso aí que você está fazendo? Você acha que isso aí que você está fazendo é bom para você e bom para os seus? Você tem noção de onde esse caminho vai te levar? Então essa imagem do pai, e o apóstolo se identifica assim, como um pai. Segunda imagem que Tiago vai usar, além dessa figura do pai, o apóstolo Tiago vai utilizar, além do seu próprio nome, ou pode ser um apelido, uma maneira com a qual ele era chamado, é também servo de Deus. Sou Tiago, servo de Deus. A palavra servo aqui é a palavra escravo. Tinha duas palavras para servo, a do diácono, que era o que servia as mesas, e tem a palavra do escravo. O escravo não é dono de si. O escravo não tem propriedade alguma, ele é propriedade de alguém. O escravo está numa condição de humilde, está numa condição de obediência, ou de obediente. Essa é a posição do escravo, de homem humilde, que não se vê superior, porque ele tem um senhor sobre si, e é um homem que vive em obediência àquele a quem ele chama de senhor. É assim que Tiago se identifica. Não se identifica como irmão de Jesus Cristo, Filho de Deus, que ressuscitou, que morreu, ressuscitou no terceiro dia, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que ele se identifica. Ou seja, como que Tiago se identifica? Ele se identifica de uma maneira que é a identidade de todo mundo que segue Jesus. Ou seja, Tiago não se distingue dos outros. A gente gosta de se distinguir. Como que a gente se distingue? A gente se distingue, por exemplo, dizendo ou mostrando o cargo que a gente tem, que é superior na nossa cabeça ao que o outro tem. A gente se distingue mostrando que, por exemplo, nós temos uma propriedade, ou nós temos alguma coisa que mostra para o outro que nós estamos num lugar mais elevado. Isso distingue, coloca a gente em um lugar diferente, superior aos demais. E Tiago não. Tiago se coloca num lugar igual a todos os demais, porque ele aprendeu com Jesus assim. O que ele vem ouvindo, o que ele viu Jesus viver, foi isso aí. Jesus nunca ele sendo Deus, nós acabamos de cantar que ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se fez servo de todos. Então não tem porquê nós queremos nos identificar ou ser conhecidos de uma outra maneira, como se a gente fosse distinto dos demais. Tiago diz: eu sou igual a todo mundo, eu sou servo de Cristo, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a comunidade ouvia aqui e dizia: mas nós também somos servos. Então somos iguais. Então a autoridade que Tiago, espiritual, que Tiago carrega, não é porque ele vê uma distinção entre ele e o resto da comunidade, porque ele ocupa um outro patamar. Não, a autoridade dele vem justamente daí que se serve. Porque no mundo, Marcos 10, verso 35 e 45, Jesus já tinha ensinado para os seus discípulos, dizendo: aquele que quiser ser grande, você quer ser grande na vida? Você quer se destacar na vida? Você quer brilhar? Você quer ser famoso na vida? Você quer subir na vida? Então, seja diácono, seja servo de todos, seja escravo. Você quer se destacar? Então, se coloque em segundo plano, coloque seus interesses em segundo plano e busque os interesses de Deus servindo os outros. É assim que a gente se destaca no reino de Deus. Como é que a gente se destaca no reino de Deus? É sendo igual a todo mundo.
que pertencem ao reino de Deus, porque no fundo, no reino de Deus, todos estão em destaque. Eu me lembro uma dinâmica que uma irmã fez, e eu fiquei frustrado aquele dia, né? Aí a irmã simples, e aí ele ia ajudar na condução do culto aquele dia, e ela veio e falou: pastor, eu vou fazer uma dinâmica aqui, eu distribuo um papelzinho para cada um número e tal, é só uma dinâmica. Ah, tudo bem, não tem problema não. E aí eu abri assim o papel, né? Aí estava escrito assim, não sei se estava escrito ou era só o número. Aí estava lá, número 1, né? Abri esse número 1. Tá. E aí ela pegou a palavra e disse assim, e começou a falar umas coisas, né? Referente a essa coisa de especial e tal, esse negócio de ser número 1. E aí pergunta, quem tirou o número 1? Aí eu estou com o número 1, eu tirei o número 1, fiquei contente daí, eu estou com o número 1, sou esse especial aí de repente eu vi que todo mundo estava com o número 1, falei, então é justamente essa ideia, de que para Deus todo mundo é número 1. Tiago se apresenta assim, olha, eu sou servo, assim como você é servo. Então, se você acha que eu sou número 1, você também é número 1. Para Deus, todo mundo é número 1. É assim que Tiago se identifica como servo, como aquele que se dedica ao seu Senhor. O Tiago, quando ele se identifica, ele identifica também o destino da sua carta. O destino da sua carta é as 12 tribos que se encontram na dispersão. Quem sabe o pessoal que se dispersou depois da perseguição, do martírio de Estevão, em Atos 8, pode ser também que Tiago está escrevendo aquelas pessoas que desde o cativeiro, né, que foram levados no cativeiro babilônico e já cresceram em terra estranha e que se converteram ao evangelho lá distante, que vinham a Jerusalém cultuar, e agora Tiago está escrevendo para eles, para alimentá-los na fé. Pode ser isso. Mas é interessante que a palavra dispersão tem a ver com esse povo de Deus que está espalhado, que não está em Jerusalém, que não está reunido, que estão por aí, pelo mundo afora. Sabe lá Deus exatamente onde é que eles estão. Provavelmente Tiago tinha a noção de onde estava esse povo. Quem sabe essa carta circulou em muitas sinagogas naquele tempo. Então Tiago se identifica como uma espécie de um pai espiritual, como servo de Cristo, e Tiago identifica a igreja como os que estão dispersos, espalhados. Ele fala da igreja da diáspora. Tem dois tipos de igreja, né? Se fala que existe dois tipos de igreja. Igreja reunida, que é a igreja aqui, reunida. E existe a igreja dispersa. A gente se reúne todo domingo e de repente, quando acaba o culto congregacional, a gente se dispersa, cada um vai para sua casa. A igreja reunida é a igreja que está cultivando a comunhão com Deus, com os irmãos, está reunida. A igreja dispersa é a igreja que está em missão, saiu para o mundo. Então, reunida é a igreja que está alimentando a comunhão, que é preciso. A igreja dispersa, ou da diáspora, é a igreja espalhada, que está em missão. Reunir é importante, porque a gente não faz a missão sozinho. Quando a gente acha que dá para fazer missão de Deus sem se reunir, a missão não é mais de Deus, se torna a nossa missão. A gente acaba vivendo aquilo que Provérbio 18:1 diz, que o solitário busca os seus próprios interesses. Então, em nome da missão de Deus, a gente faz a nossa missão buscando os nossos interesses. A gente não ouve os irmãos, a gente ouve o nosso coração. Quando a gente se reúne, a gente ouve as pessoas,
A gente exorta é exortado, a gente encoraja é encorajado, a gente anima é animado, a gente ensina é ensinado, e aí vai, essa reciprocidade. E aí eu vou alinhando o meu coração com o coração do irmão, da irmã, e nós juntos vamos alinhando o nosso coração com o coração de Deus, porque a obra não é feita solitariamente. Por isso que a igreja dispersa é importante, mas a igreja reunida também é importante. Aliás, não existe uma igreja dispersa em missão efetiva, eficaz, frutífera, se essa igreja também não é igreja reunida. Não existe missão verdadeira sem comunhão. É querer fazer a missão não de Deus, mas a nossa própria missão. Agora, se por um lado a gente só se reúne e não vai para a missão, é mais ou menos como se a nossa fé fosse morta. Uma fé conforme Tiago, sem obras. Por isso eu quero encerrar pensando em 3 coisas do que foi dito aqui. A primeira coisa é que, assim como Tiago, o apóstolo, se apresenta como uma espécie de um pai espiritual, eu e você precisamos de pessoas que sejam como uma espécie de um pai espiritual na nossa caminhada. Você já deve ter ouvido várias vezes isso aqui: a gente não caminha sozinho, não tem ninguém que recebeu de Deus maturidade, dons espirituais para caminhar sozinho. Ah, mas minha família, então, mas nem sozinho, não tem ninguém que recebeu essa capacidade. Então nós precisamos de pais espirituais. Ou quem sabe, você pode pensar, eu preciso de irmãos, amigos espirituais. Pode ser que a gente não caminha sozinho. A igreja estava lá, mas Tiago entendeu que precisava exortar, encorajar, orientar essa igreja, porque a gente precisa uns dos outros. A gente precisa uns dos outros. Mas quando eu falo de pai espiritual, é essa pessoa que tem a liberdade também de mostrar para nós os nossos pontos cegos. Quem dirige sabe o problema de ter ponto cego, né? Você já viveu aquela experiência de você vai para mudar de faixa, vem um outro carro de lá. Porque quando você olhou no retrovisor, olhou lá de dentro, olhou lá de fora, você não viu carro nenhum. Aí quando você vai tirar, a buzina come solta. Porque o carro atrás estava num ponto cego, onde você não viu. E sempre tem coisas na minha vida e na sua vida que a gente não vê. É um ponto cego. Aliás, o que a gente mais tem é ponto cego. Muita coisa que a gente não vê. Então nós precisamos de outras pessoas para nos ajudar. Nós precisamos de um pai espiritual que, em nome de Jesus, nos amando em Cristo, nos ame a ponto de dizer: isso aqui é um ponto cego, você não está enxergando. Você precisa enxergar isso aqui. Segunda coisa, além de nós precisarmos de pai, nós também podemos. Se você já caminhou na fé, já viveu essa experiência, quem sabe também você pode olhar à volta e ver alguém que está clamando por uma vida que se achegue e seja um pai espiritual, uma mãe espiritual, ou um amigo espiritual mais maduro, para ajudar essa pessoa a caminhar na fé. Segunda coisa, então, é que o Tiago, quando ele se apresenta como servo, ele ensina para mim e para você que a nossa identidade não tem nada a ver com o que a gente ganha, com o cargo que a gente ocupa. Não cai na bobagem de trabalhar de tal modo que as pessoas te conheçam a partir de algum cargo, alguma coisa que você possui, que você tem. O bom mesmo é quando as pessoas te conhecem como servo de Cristo. Servo de Cristo. O João Batista diz uma coisa que mexe muito com a gente, quando ele diz: após mim vem um que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Após mim vem um que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Desatar sandália era serviço humilhante, tão humilhante que o judeu servo se recusava a fazer.
Quem normalmente desatava a sandália para lavar pés de visitante, de hóspede, era um servo gentil, porque era humilhação demais para o judeu. E João Batista diz: após mim vem um, que eu não sou digno de servir, ainda que esse serviço seja aos olhos nossos o serviço mais humilhante, mas servir Jesus é privilégio demais, ainda que seja o serviço aos olhos humanos mais humilhante, é precioso demais. Então, que a sua caminhada, talvez Tiago diria para mim, para você hoje, que as pessoas não te conheçam porque você andou fazendo alguns feitos aí, porque você anda prosperando financeiramente, ou porque você carrega um histórico aí de aquisições ou coisa e tal, mas que as pessoas te conheçam porque você é servo de Cristo. Você não é dono de si mesmo, você tem um dono, esse dono se chama Cristo. Ele te comprou, ele tem um direito sobre a tua vida, ainda que ele não te obrigue a nada. Ele sim tem direito. Entendo o direito, não exerce o seu direito sem que eu e você venhamos dar a ele a liberdade de fazer. Terceira coisa é que a igreja dispersa é essa que sai do templo, que está espalhada aí, e talvez Tiago diria para mim e para você: ó, se lembre, quando você sair daqui do templo, a missão começou. Se lembre, quando você está lá no trabalho, lidando com as pessoas, você não está só no trabalho, você não está ali só para ganhar dinheiro. Por que não está ali só para ganhar dinheiro? Porque um dia você vai morrer, eu também vou morrer. Então você está ali para ganhar dinheiro, você está ali para pagar suas contas, porque você também é responsável, você entende que outras pessoas também precisam receber, tem suas responsabilidades, mas é além. Você está ali em missão. Você é um servo, uma serva de Cristo, está ali trabalhando, está em missão. Portanto, não se esqueça que você é servo de Cristo, serva de Cristo, que está em missão. A questão não é só ganhar dinheiro, a questão não é só fazer o serviço bem feito, ter habilidade naquilo que faz, mas é bom ter habilidade, porque é terrível também quando a gente, em trabalhando, não demonstra habilidade naquilo que faz. Pode ser um problema isso. Maravilhoso quando a gente tem habilidade naquilo que é a nossa função no trabalho, mas Cristo nos chamou para além disso. Quando as pessoas olham para nós e veem que existe um dono, que a nossa vida tem dono, e que nós somos comprados por alto preço, por alguém que nos amou como ninguém nessa terra nos ama, como alguém que foi capaz de tudo por nós, como alguém que nos ama mais do que nós mesmos, como alguém que não poupou a própria vida por nós, se entregou. E ele se entregou não obrigatoriamente, mas voluntariamente. Por isso eu quero te convidar, nesse domingo de ceia, a se colocar de pé, e que o Espírito Santo de Deus continue soprando sobre a minha vida, a sua vida, para que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé assim, que as pessoas olham, caminham conosco e veem que aí tem um servo de Cristo, aí tem uma serva de Cristo, aí tem um que caminha com Jesus, e Jesus é seu dono. Aí tem uma que caminha em humildade e obediência, sabe que não é dono de si, se entregou, porque entende que antes Jesus se entregou por todos nós. Enquanto você ouve uma canção, se preparando para o momento de ceia, coloque o teu coração, coloque a sua vida. Quem sabe você tem sido identificado, conhecido de um jeito que até agrada seu coração. Quem sabe eu tenho sido conhecido de um jeito que agrada meu coração. Mas esse jeito que a gente é conhecido, ou que a gente quer ser conhecido, não é como servo de Cristo. Quem sabe essa é a hora para a gente se colocar em oração e dizer: Senhor,
Eu quero ser identificado, eu quero me identificar e entender que o meu caminho é servir a Cristo e não é outro. Fale com Deus nesse tempo. Graças, Senhor Jesus. Nós te louvamos por essa noite, por esses novos recomeços. Te louvamos porque nós não precisamos nos identificar, não precisamos nos apresentar a partir do quanto a gente tem no banco, da propriedade que a gente tem, ou das propriedades que a gente adquiriu, do cargo que a gente ocupa. Se a gente até na igreja tem algum ministério, se eu sou o pastor, porque diante de ti não tem o pastor, não tem o dono da propriedade tal, não tem o fulano de tal ex-vereador, o ex-prefeito, o ex-deputado, não tem nada. Diante de ti, Senhor, o que existe são homens e mulheres a quem o Senhor ama e quer bem. Nós queremos nessa noite de ceia, Pai, lançar fora tudo aquilo que nós temos agarrado como se fosse a nossa identidade, como se fosse aquilo que nos identifica, aquilo que somos. Queremos aprender com o apóstolo Tiago, ao dizer: servo de Deus e de Jesus Cristo, porque esse Jesus que veio nunca pediu nada para ninguém que ele mesmo não tivesse feito, nunca convidou ninguém a dar a vida, entregar a vida ao Pai, sem que ele antes não tivesse entregue a sua própria vida à vontade do Pai. Nunca pediu ninguém para servir sem que antes ele fosse servo e servo de todos. Nunca pediu ninguém para que obedecesse a sua voz, a sua palavra, sem que antes ele fosse obediente, e obediente até a morte, morte de cruz.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque quando o Senhor olha para nós, a única coisa que importa é se somos servos ou se não somos servos de Cristo. Estamos aqui nessa noite para celebrarmos a ceia do Senhor. Nós não somos servos porque temos, ó Deus, bagagem para isso, experiência, preparo, aptidão. Nós somos servos porque o sangue do Cordeiro cobriu os nossos pecados. Nós somos servos porque o Espírito foi soprado sobre nós. E esse Espírito tem nos envolvido, esse Espírito de vida, Espírito que nós suplicamos, continua soprando sobre nós. Espírito Santo de Deus, continua soprando sobre a tua igreja, soprando sobre o teu povo congregado aqui, sobre a igreja reunida e também sobre a igreja que vai se dispersar daqui a pouco, que vai para a missão, vai para o campo, vai para a seara. Espírito de Deus, sopra sobre nós, para que a gente descubra a alegria de sermos servos de Cristo, a alegria de nos entregar a Ele, que antes se entregou por nós. Como diz o apóstolo João, Ele nos amou primeiro. Se nós cogitamos hoje a possibilidade de amá-lo, de amar os nossos irmãos, foi porque Ele nos amou primeiro. Se nós cogitamos a possibilidade de perdoar quem nos ofendeu, foi porque antes Ele nos perdoou e nos amou e cobriu com seu sangue multidão de pecados. Porque antes Ele expiou não só os nossos pecados, mas os pecados do mundo inteiro. Louvado seja o teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ensina a alegria de sermos servos de Cristo, de servi-lo até o fim, de servi-lo na alegria ou na tristeza, de servi-lo ante as tentações, os convites diversos para nós abandonarmos o caminho de servos de Cristo. Que nós não encontremos outro sentido na vida do que servir a Cristo, servir as pessoas, amar a Cristo amando as pessoas, se entregar a Cristo, se entregando para cuidar das feridas das pessoas. Nos ajuda, Senhor, a viver uma fé viva para louvor da tua glória. Nós rogamos, Senhor, consagra o pão que vamos comer, o cálice que vamos beber, que seja lembrança do Cristo que se deu por nós, que foi moído lá na cruz, que se entregou voluntariamente, para que hoje nós desfrutássemos da vida que vem lá da cruz, do sopro do Espírito que Ele soprou sobre nós. Louvado seja o teu nome, que ao comermos desse pão, tomarmos desse cálice, nós sejamos alimentados, fortalecidos, Senhor, sejamos renovados na convicção de que somos perdoados em Cristo, somos restaurados, transformados em Cristo. Louvado seja o teu nome, nós te agradecemos, Senhor. Amém, amém, amém. Eu convido o Claudinei Edmeia para nos ajudar aqui, Claudinei Edmeia. Irmão, você que vai participar da ceia, você pode vir pegar o pão, o cálice, retornar e depois nós vamos ceiar juntos, em nome de Jesus.
Glória a Deus, irmãos e irmãs. Aquela noite especial e marcante, Jesus ceando com os discípulos, ele disse ao tomar o pão que esse pão simbolizava o seu corpo, que seria moído na cruz. Portanto, eles podiam tomar e comer em memória de Cristo. Façamos isso nessa noite, na convicção de que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Assim como o povo foi alimentado no deserto com maná, Ele é o maná que alimenta verdadeiramente. Coma desse pão, nessa certeza de fé. Por semelhante modo, depois de cear, Jesus tomou o cálice, lembrando os discípulos que simbolizava o seu sangue derramado para perdão de pecados, e que os discípulos poderiam tomar daquele cálice nessa consciência de que o derramamento de sangue de Jesus significava perdão de pecados. Nossa caminhada na fé não acontece sem alguns tropeços, não acontece sem experiências de desânimo, sem necessidades de renovação, não acontece sem que a gente pratique coisas que para nós são vergonhosas, às vezes só pensar. O rei Davi, no Salmo 51, nos lembra isso. Eu conheço o meu pecado, ele está diante de mim. Mas a palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. É nessa convicção de que o pecado que nos habita é tirado pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tome desse cálice, nessa certeza que Deus te purifica, em nome de Jesus. Vamos orar, nós vamos interceder por esse tempo. Logo, se Deus nos permitir, nós vamos voltar com o nosso trabalho ali no Campinho do Rio. O Ministério Infantil, aos poucos, está retornando. Os ministérios também, aos poucos, nós vamos, os nossos pequenos grupos, nós já estamos retornando presencialmente. Tem sido momentos tão gostosos. Coloque a sua vida diante de Deus, interceda pela igreja, pela liderança da igreja, pela cidade, por aqueles que Deus colocar no teu coração nesse tempo, por alguma família enlutada, por algum irmão atribulado, atribulada. Coloque diante de Deus. Santo é teu nome, Pai. Te louvamos, te damos graças por esse tempo, porque Tu és o Deus que nos renova, Pai. Louvado seja o Teu nome. Esse tempo de pandemia, tantas famílias ficaram enlutadas, Senhor. Foram tantas perdas. Homens ficaram viúvos, mulheres ficaram viúvas, filhos perderam seus pais. Pessoas até hoje choram, planteiam a perda de queridos, de amados. Vidas foram feridas pelo aguilhão da morte. Mas Espírito de Deus, nós te rogamos que o Senhor sustente, que o Senhor console, que o Senhor nos lembre esses que são dos nossos e que partiram, ó Deus, que eles continuem na nossa lembrança sendo
inspiração para a nossa caminhada de fé. Lembramos, Pai, da nossa irmã Celinha, da irmã Lourdes, ó Pai, que partiram, que na nossa lembrança elas continuem sendo inspiração para a nossa fé, para a nossa caminhada de fé. Ó Deus eterno, que o Senhor continue soprando o Teu Espírito sobre a igreja, sobre os projetos da igreja, sobre os ministérios, os líderes, sobre os lares aqui representados, Pai. Que o Teu Espírito continue sendo soprado sobre essa cidade, que nós tenhamos experiências contigo, que as crianças dessa igreja não vivam à sombra das experiências de seus pais, mas que os pequeninos tenham suas experiências com o amor de Deus, com a graça de Deus, que eles sejam quebrantados diante de Ti, que pequeninos no nosso meio sejam cheios do Espírito Santo, que desfrutem da alegria bendita, santa, que o Senhor derrama livremente, gratuitamente sobre nós. Que o Senhor nos renove e que ao sairmos desse templo e nos dispersarmos, nós nos lembremos que nós somos a igreja dispersa, a igreja em missão, a igreja dos servos e das servas de Cristo, e que nós nos comportemos e que nós lidemos com as situações sendo servos de Cristo, que nós, Senhor, não titubeemos, ó Deus, diante dos momentos em que será necessário nós invocarmos a presença do Senhor das nossas vidas, que nós invoquemos o Teu nome, Senhor, que nós saibamos Te invocar e pedir a Tua direção e ouvir a voz do Teu Espírito, para que nós não nos comportemos como outra coisa além de servos de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, porque Ele nos comprou por alto preço, e que a nossa vida seja para a Tua glória, para que o mundo saiba que Jesus é grande, para que o mundo saiba que o Rei da Glória é santo, 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 3 vezes santo. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Que o amor de Deus o Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo nosso Senhor, e que o sopro do Espírito seja soprado sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma boa semana. A paz de Cristo.